Então, a gente vai começar a falar da Constituição de 88. Ela viu sobre aquela evolução histórica, né, das constituições ao longo da nossa história. Nós vimos constituições democráticas, vimos constituições impostas, né, ditatorial, autoritária. E agora a gente vai estudar a Constituição de 88, que é a Constituição atual, é a Constituição que é a nossa vigente desde 88, fez 30 anos, esse ano está fazendo 32, então ainda é uma Constituição, digamos, jovem, né? Com muita coisa para se ainda aperfeiçoar, melhorar. E a gente sabe que é uma Constituição que é garantista, valorativa, né? Ela se funda na dignidade humana, ela tem como normas, elas devem ser interpretadas de forma a atender aos valores, né? Aos valores sociais, aos valores pessoais, em especial a dignidade, em especial atender. Diabo o Sérgio está fazendo? Tá matando uma barata, colega? Tá matando uma aranha. Peraí. Já, tô bem. Bom, então a Constituição de 88, ela veio, né, interrompendo um período de ditadura, que foi a ditadura militar, né, que durou até 85. Aí nós tivemos a Constituinte, né, vocês viram no curso o que é o poder constituinte, né, a gente ainda vai estudar isso com um pouquinho mais de atenção, mas a Constituinte nada mais é do que aquele poder originário, né, que tem de se romper com um momento anterior para se fazer uma transição para uma nova situação. Então, a gente rompeu com um período ditatorial, que foi a ditadura militar, e a gente entra no período democrático com a Constituição de 88. Então, foi feita a Constituinte é aquela reunião de pessoas que, em nome do povo, elas vão estabelecer uma nova Constituição, trazer uma nova ordem constitucional, com novos valores, com novos direitos. E a gente tem a originária e a reformadora, né, que são as próprias emendas que são feitas dentro do Congresso, visando atualizar, visando atender aos direitos. A gente tem que entender que o direito ele é dinâmico, o direito ele não é estático. O que isso quer dizer? O direito ele precisa acompanhar a sociedade, precisa acompanhar os interesses da sociedade, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente já tem uma norma que existe, mas outra lei é lançada, outra emenda constitucional é lançada, a gente tem as medidas provisórias, a gente tem aí regras que são feitas ao longo do tempo, justamente para atender essa evolução social. Afinal de contas, a gente não pode ficar sem o direito. Então, o direito ele tem que atender a nós enquanto sociedade, enquanto comunidade. Então, é o que acontece, né, com o poder constituinte reformador, por exemplo, quando ele vem para trazer emendas constitucionais. Mas isso aí a gente vai estudar com mais paciência. Eu quero falar primeiro da Constituição e tal. E a Constituição de 88, ela, como eu disse, vocês pegarem lá o artigo 1º da Constituição, vocês estão com ela aí? Ela fala assim, ó, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que ele quer dizer aí com isso, né? Ele quer dizer para nós, primeira coisa, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e o Distrito Federal. E nós fazemos parte de um todo. É indissolúvel por quê? Porque nenhum de nós faz nada que
não esteja vinculado aos regramentos gerais trazidos pela União, né, que está aí na Constituição Federal. Quando ele fala indissolúvel, significa que eu não posso amanhã virar e dizer que o Acre não faz parte do Brasil, né, que as regras que são aplicadas para um não se aplicam em outros, porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma Constituição, mas cada estado tem autonomia para fazer a sua própria lei. Nós não. Nós temos autonomia que a Constituição nos dá, né? A Constituição ela traz uma série de regramentos e nós, enquanto estado e município, podemos fazer tudo aquilo que está lá delimitado, delineado na Constituição em regras gerais, né? É por isso que nós somos uma república federativa, nós somos entes federados, né? E constitui-se um Estado democrático de direito. Significa que nós hoje vivemos uma democracia, né? Nós temos a participação popular e de direitos. Nós estamos sob o direito. O direito está aqui. Então, significa que nós, enquanto cidadãos, a gente tem que obedecer a normas que são colocadas para nós, né? Nós, particulares, entes privados, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, né? Então, a gente só faz aquilo que a lei manda. Então, se não está lá proibido, eu posso fazer. Já a administração pública faz tudo aquilo que a lei autoriza, né? E por isso que a gente vive sob abaixo de um Estado de direito. A gente tem que obedecer normas, regras, né? Regras para uma boa convivência, regras de direito que impõem limites nas nossas condutas. A gente não pode simplesmente chegar e invadir o direito alheio, né? E a gente tem como fundamento, que é o artigo 1º, a soberania. O Brasil ele é um Estado soberano. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem autonomia frente aos outros países numa ordem internacional. Significa que a gente tem aqui o Brasil, a gente tem aqui os Estados Unidos, por exemplo. As regras dos Estados Unidos, eles não vão impor, eles não vão fazer com que o Brasil cumpra ordens, porque o Brasil é um Estado soberano, ele tem a sua autonomia, ele tem as suas regras internas, né? E não vai ser um país de fora que vai vir intervir aqui dentro, né? Quando o Brasil ele está na ordem internacional, eles atuam lá fora conforme os regramentos que aí vêm, que são os tratados internacionais, por exemplo, a OIT, a ONU, a gente tem aí aqui a União das Nações, a gente tem a Organização Internacional de Trabalho, a gente tem meio ambiente, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, na ordem internacional, ele respeita as leis internacionais. E dentro da ordem interna, que é o que nós vivemos, Estado, município, União, Estado, municípios, né? A gente vive a nossa autonomia interna, tá? E aí, quando ele fala em soberania, ele está querendo dizer que países não vão intervir na nossa forma de agir, na nossa forma de regulamentar nossas atividades, na nossa administração. Aí fica aí uma pergunta: será que eles não intervêm? Juridicamente, eles não intervêm, mas eles têm uma outra forma de intervir, que é a forma econômica, né? Então, por exemplo, a gente olha aí e observa o governo atual do presidente. Ele é um governo extremamente neoliberal, né? Vocês sabem o que é neoliberal, liberalismo, estado do welfare state, vocês sabem o que é isso? Uhum. Sabem? Então, O estado neoliberal é o estado atual? A gente vive o neoliberalismo hoje, né? Nós tivemos no passado o liberalismo, que surgiu com a Revolução Industrial, né? Nasceu com os burgueses, que era a intervenção mínima do Estado nas relações. Assim, eles davam ampla liberdade aos burgueses e o foco era a propriedade, né? Então, eles não interviam nas relações.
Em 1946, mais ou menos, após a Segunda Guerra Mundial, a gente passou a viver um estado de welfare state, que a gente chama, estado de providência, né? Que é o estado de proteção do indivíduo, extrema proteção, no qual o Estado ele sai da mínima intervenção e ele passa para a máxima intervenção, ele concentra todas as atividades para si, né? E hoje a gente vive o tal do neoliberalismo, iniciado lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Passando aí por todos os governos até hoje, que está muito mais acentuado. Que é, eles pregam pela mínima intervenção do Estado. Vocês veem que eles tentam desburocratizar, eles querem privatizar, eles querem abrir o mercado, né? E isso tudo são consequências do neoliberalismo, né? Eles querem abrir as portas para que a economia de fora entre. E eles facilitam a vida dos grandes empresários, né? Eles diminuem a carga tributária das empresas. Então, se vocês pararem para prestar atenção nesse momento que nós estamos vivendo, vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem? Nesse governo atual, vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não, pessoinhas? Tá travando meu áudio? Não deu para entender muito bem, não, professor, enxergar o neoliberalismo no governo Bolsonaro, é isso que a senhora está falando? Se vocês conseguem enxergar essas políticas neoliberais atualmente, no que a gente vive hoje. Ah, entendi. Na hora que ele fala assim de, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma tributária, foi no sentido de beneficiar as empresas, os empresários, os empregadores. Os bancos, eles têm abertura, eles têm melhores condições de pagamento de prazos. A gente tem uma... Redução de impostos agora sobre os bancos, né? A diminuição dos reforma impostos. administrativa também. Isso tudo são características neoliberais, né? Dentro da educação, por exemplo, isso aí eu posso falar, que é o que eu estou estudando, né? Na educação, por exemplo, eles estão querendo privatizar as universidades públicas, eles estão tirando a autonomia das universidades, eles querem privatizar. Começou com o processo de privatização lá no governo do Fernando Henrique, por exemplo, né? Eles querem privatizar hoje os Correios, eles querem privatizar os bancos públicos, a Caixa Econômica, por exemplo, eles querem privatizar. Eles querem trazer para a privatização, em especial, o que dá mais dinheiro, que é a loteria, que é da Caixa, né? Então, muitas coisas que a gente começa a observar são frutos desse governo realmente neoliberal. Entenda que eu não estou criticando o governo, estou explicando as características, né? E a gente está tentando adequar a nossa realidade, a realidade que nós estamos vivendo, né? Hoje a gente vive aliás, de uns 2, 3 anos para cá, desde o processo um pouquinho mais até, desde o processo do impeachment da Dilma, a gente tem observado, nós estamos vivendo, assim, marcos constitucionais muito grandes, assim, uma história muito, muito doida, né? Que daqui 10 anos, 15 anos, os filhos de vocês vão estar estudando isso na escola e vocês vão estar dizendo para eles, eu vivi isso, eu vivi esse momento, eu vivi uma pandemia, eu vivi o impeachment, eu vivi essa loucura de fica em casa, sai de casa, essa recessão econômica, né? Que infelizmente, a gente vai passar por uma recessão muito grande economicamente, muita gente está quebrando, muita gente está sem condições de trabalho, então isso tudo é fruto disso tudo junto e misturado, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque lá no artigo 1º, quando a gente olha, ele fala, né, soberania, aí ele fala da cidadania. A cidadania todos nós adquirimos quando viramos eleitores, né? Nós sermos, não é nem sermos alfabetizados, entendeu? Ser cidadão no Brasil não é ser alfabetizado, é você ser eleitor, né? Se vocês olharem depois, observarem lá no artigo 12, no artigo 12 não, desculpa, no artigo, eu acho que é o 14, peraí. É o 14. Ele fala assim, a soberania popular será exercida pelo sufrágio, que é o voto, né?
e para que nós passemos a ser cidadãos, né? Ele vai lá dos direitos políticos para frente. Aí vamos voltar aqui para o primeiro. Né? Ele também fala da dignidade humana, sabendo que a cidadania a gente adquire em tese aos 16, quando a gente tem o direito de votar, né? Mas não é obrigatório ainda. Ele se torna obrigatório o voto a partir dos 18 anos de idade, né? Assim. E ele passa a ser facultativo acima dos 60 anos, né? Já para aquelas pessoas consideradas idosas, justamente para não ter que sair de casa, enfrentar a fila e votar. Então, isso é o exercício da cidadania. Exercer a cidadania para nós aqui no Brasil é o exercício do voto, né? Tanto é que quando vocês... Alguém que já prestou concurso público, não sei se vocês já tiveram a oportunidade Eu já. de quando eles pedem certidão de quitação eleitoral. Uhum. Saber se vocês Professora, eu tenho estão... uma dúvida. Diga. Em relação aos analfabetos, se não me falha a memória, é facultado, né? O voto para eles ou é obrigatório também? O voto dos analfabetos. Aham, Vamos ver aqui. Já te dou o artigo para tu ver. tá legal. Parágrafo 1º do artigo 14, olha lá. O alistamento eleitoral, que é você se pedir o título de eleitor, né? Ele, inciso 1, ele é obrigatório aos maiores de 18 anos e facultativo aos analfabetos. Então, já estou aí para você colocar o seu artigo na sua pergunta. Você Certo, então artigo 14. se é facultado. Sim, diga. Pode falar, estou te ouvindo. Então, no caso, se tu se torna cidadão a partir do momento que tu vota, tu exerce o teu direito de votar, se o analfabeto ele nunca vota, ele não vai ser considerado cidadão? Na verdade, estão me ouvindo? Agora estamos. Gente, desculpa, porque está caindo aqui, né? A minha internet maravilhosa da Oi. Tá? Deixa só eu voltar para meu texto aqui, cacete. Oi, pronto. Voltei. Desculpa, tá caindo aí direto. Então, tá de boa? Todo mundo me ouvindo? Então, pessoas, respondendo aí ao Keyson, né? É aquele negócio. A cidadania é o exercício do voto, né? É você poder votar. E o analfabeto, ele é pessoa, ele tem a dignidade dele respeitada, mas ele não é um cidadão eleitor quando ele não escolhe, quando ele não opta pelo alistamento eleitoral, né? Mas normalmente todos, a grande maioria ela é manifestada a se alistar justamente porque se você não se alista, se você não consegue os benefícios sociais, ainda que analfabeto, né? Você fica... Quem é Carlos? Da sala de você? Ele é o nosso colega da nossa turma. Ah, tá me mandando Aí ele me mensagem aqui. mandou mensagem, pensando que eu era senhora, aí eu passei para a senhora agora. Ah, foi tu que me mandou? Aí Foi. eu olhando aqui, é o Carlos. O que é o Carlos? Porque apareceu o Carlos só no meu relógio. Mas, enfim, é nesse sentido, Keyson, porque para você poder exercer determinados direitos, você precisa ser alistado. Então, às vezes, ainda que analfabeto, por exemplo, o Lula, até um determinado momento, ele era analfabeto. Então, o que é ser analfabeto? É não saber escrever o seu próprio nome. No momento que você sabe escrever o seu próprio nome, você se tornou alfabetizado. Entendeu? Então, o Lula, por exemplo, ele foi por muito tempo analfabeto. Mas depois ele aprendeu a estudar, escreve, aí pôde se candidatar, né? Inclusive, a Constituição fala que os analfabetos não podem ser votados, apenas votar.
né? Discussão específica só disso mais para frente. Eu ainda estou aqui falando de soberania, cidadania, o que mais? Dignidade humana, né? E eu sempre falo, toda aula, acho que eu falo esse princípio para vocês. Eu quero até que vocês estudem esse princípio. Não é para me entregar nada, mas eu quero que estudem. Quero que vocês leiam. Na próxima aula a gente conversa sobre dignidade humana. Dignidade humana, ela tem sido um ponto hoje de muitas decisões dos tribunais, por exemplo, os tribunais superiores. Eles passam a entender direitos para algumas pessoas, ou a flexibilizar até direitos penais, até penas no direito penal, justamente por ferir a dignidade humana. Então, quando eles reconheceram, por exemplo, o casamento homoafetivo, eles se fundamentaram na dignidade e na igualdade. Por que que o homem e a mulher podem casar e por que que o homem com o homem não pode casar ou a mulher com mulher não pode se casar? Então, foi com base nesse princípio, né, que a dignidade humana passou a estar aqui em cima, né, que é um valor, e as regras abaixo da Constituição Federal, elas se pautam pela dignidade humana também, né? Tanto é que a dignidade humana, ela entra nas condições de trabalho, quando a gente fala assim, condições salubres, dignas para o exercício de um trabalho. Dignidade humana, a gente invoca quando você vai, por exemplo, criar um tributo e você não pode pegar com aquele tributo leve a pessoa à pobreza ou à fome ou à miséria absoluta. Dentro das relações familiares existe o princípio da dignidade humana. E você, por exemplo, paga pensão alimentícia, você, quando se separa, paga pensão para o marido ou para a esposa, tanto faz. São situações em que eles vão manter as condições mínimas de vida, né, de sobrevivência, de uma vida digna. Dignidade humana é invocada no direito penal, por exemplo, quando a gente fala das prisões, permanência em prisão, o preso quando fica, aí vocês vão ver, a gente vai ver isso em direitos humanos, por exemplo, quando o preso fica em condições insalubres, né, tipo superpopulação carcerária, toma banho de sol, se não tem visita, se ele não tem direito ao estudo, isso tudo são condições de dignidade, né? A Constituição como um todo, ela traz aí direito de voto, direito às liberdades individuais, garantias fundamentais, para que nós, enquanto pessoas, sejamos dignos, aliás, sejamos agraciados com o mínimo de uma vida digna, né? Aí vem os nossos questionamentos, né? Tanto é que no artigo 7º, que fala dos direitos do trabalhador, ele fala que todo trabalhador tem direito a um salário mínimo para que ele tenha condições mínimas dignas de sobrevivência. E esse salário mínimo ele tem que atender vestuário, alimentação, lazer, tem que atender transporte, tem que atender a manutenção da vida. Agora, vocês imaginam como que um salário mínimo consegue, no Brasil, hoje, atender tudo isso, né? Eu acho que 2 feiras no mercado, a gente gasta metade do salário mínimo, não é assim? Com vocês também? Uhum. Lazer. Quem que vai viajar ganhando um salário mínimo? Quem que vai conseguir levar filhos para comer fora? Né? Mas a dignidade humana é nesse sentido. Ela pauta todas as relações que nós temos em direito. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? A gente tem como fundamento o trabalho, ele dignifica o homem. A gente tem a livre iniciativa significa que é a abertura para que as pessoas possam virar empresários, microempreendedores, pequenos negócios, né? A livre iniciativa é isso, é você poder trabalhar não só como o empregado, mas ser um empregador, você vender seu produto, você ser um artesão, você ser um médico, você ser um advogado, é você ter a livre iniciativa de trabalhar, né?
por isso que ele fala valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Significa que nós temos várias frentes eleitorais, vários partidos, para que nós possamos realmente ter a democracia, para que nós não tenhamos hegemonia partidária. Por quê? Porque os partidos políticos recebem subvenções, né? Eles recebem doações, as pessoas se filiam a partidos políticos. Então, quando ele fala em pluralismo, ele está falando no exercício da democracia, como realmente. Por quê? Porque eu tenho pessoas para combater, eu tenho o partido A, o partido B, o partido C, o partido D, várias pessoas que compõem cada partido, justamente para que nós tenhamos vários pensamentos políticos diferentes, né? Porque, por exemplo, o PMDB ele tem uma linha de pensamento. O PMDB é partido social-democrata, a gente tem social-democrata, PSD, não, é o PSDB que é social-democrata, né? A gente tem Partido Progressista, a gente tem o Partido Comunista, a gente tem Partido dos Trabalhadores, a gente tem o Partido não sei da onde. Então, cada um tem uma ideologia, cada um tem uma linha, né? Então, nesse sentido, a gente fala de pluralismo político justamente por isso, para que nós tenhamos vários pensamentos, para que nós tenhamos o exercício democrático desses pensamentos, principalmente quando essas pessoas são eleitas deputados, senadores, deputado estadual, federal, né? Os senadores, os vereadores, justamente para que nós tenhamos esses embates no momento de formulação das políticas, no momento de formulação das leis, né? Para que a gente não tenha a hegemonia de um único pensamento, de um único ideal, e sim de vários. É, mais uma vez, uma forma de exercício de democracia. Tudo bem até aqui, entendendo o que é fundamento? Isso fundamenta o Estado democrático de direito, o Estado que nós vivemos. É fundamento da República Federativa do Brasil. A gente não pode passar por cima disso. A gente não pode amanhã dizer que vai existir só um partido. É por isso que justifica mais lá na frente que os mandatos eletivos eles duram 4 anos, né? Podendo ser reconduzidos só uma vez, para que outra pessoa assuma, para que não caracterize uma continuidade de uma única pessoa, para que isso não vire caráter monárquico, digamos assim, né? De uma única pessoa ditar a regra aí a vida inteira, como foi muitos anos na Cuba. Fidel Castro foi presidente por sabe-se lá quantos anos, né? Então, aqui no Brasil, não. Gente, eu e meus cabelos. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem uma alternância de poder, né? É justamente para isso, essa alternância de poder. Pessoal, vai faltar 1 minuto para encerrar. Vocês querem voltar ou quer parar aqui? Eu acho melhor voltar, pelo menos termina logo o Então vamos voltar. Vai. Quando cair, vocês usam o mesmo link, tá? Sérgio, manda lá no grupo de vocês, manda o mesmo link. Ele vai cair em... Eu vou continuar falando, mas quando ele cair, eu volto de onde eu parei. Então, o parágrafo único do artigo 1º, ele fala assim, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o parágrafo único vai ser o que a gente vai estudar quando nós voltarmos dessa sessão aqui, tá bom? Aí aproveitem e já peguem a Constituição, caso vocês não estejam com ela. Por favor. É só a senhora colocar aqui compartilhar a tela. Ah, tá